Sempre admirei mulheres que pareciam viver tão próximas de Deus, aquelas que falavam dele com convicção, entendiam sua vontade e renunciavam com alegria por amor a ele. Sempre desejei essa intimidade, mas ao mesmo tempo me sentia distante. O medo de falhar, a sensação de que nunca seria boa o suficiente e a crença de que agradar a Deus era difícil demais me fizeram hesitar. Esse trecho é da introdução do meu livro, que estará disponível em abril, pela graça de Deus, a primeira semana. E eu não poderia começar esse livro de outra forma, senão falando sobre isso, sabe? Sendo vulnerável. Aliás, nesse livro é sobre vulnerabilidade. Não, o tema do livro não é vulnerabilidade, mas rasguei o meu coração nesse livro. Contei para vocês um pouco do meu testemunho. Eu creio que depois de vocês lerem esse livro, vocês se sentirão muito próximas a mim, muito. E não tinha como eu começar esse livro sem falar sobre isso, sabe? Eu nasci num berço cristão, mas eu me sentia um peixe fora d'água. Talvez porque outra coisa, me perdoem, a minha voz está meia rouca, tem sido peleja. Terminar de escrever esse livro tem sido muito bom, interessante, intenso. Estou ainda a me recuperar de uma gripe que eu tive, assim, pesada, mas graças a Deus estamos a nos recuperar. E não estava para gravar esse vídeo, mas eu senti da parte do Senhor para gravar esse vídeo, porque eu creio que existem pessoas que Ele tem convidado a esse lugar de intimidade, esse lugar de fundo, esse lugar de proximidade, né, se posso dizer. E essas pessoas têm sido atacadas na sua mente, né? O inimigo tem atacado elas, o inimigo tem usado traumas, o inimigo tem usado experiências do passado. Algumas dessas pessoas foram feridas pela igreja, que nem eu, né? Algumas dessas pessoas têm se sentido como eu senti aqui, que não era digna, que não conseguiria, que deveria me conformar simplesmente com a religiosidade, ir à igreja aos domingos, servir e muito mais, mas intimidade com Deus, sabe? Ser que nem essas irmãs que ouvem de Deus, têm convicção que é Deus falando. Essas irmãs que conseguem discernir o tempo, as coisas. Eu me sentia que não estava à altura, né? E então eu creio que Deus tem colocado isso no coração das filhas dele, mas o inimigo tem atacado, usado os traumas, as feridas, a crise de identidade, os embaraços. Você ainda não assistiu o meu penúltimo vídeo, né? Porque esse será o último. Vá assistir, por favor. O inimigo tem usado os embaraços, pecados de estimação, né, para nos afastar desse lugar lindo, delicioso. Oh Deus, não existe lugar melhor. Não há outro lugar que eu quero estar, pois tu tens a palavra de vida. Então, assim, lugar de intimidade é o melhor lugar. Vocês conseguem ver, né? I'm blushing. Anyways, então lugar de intimidade com Deus é o melhor lugar. Então o inimigo sabe disso e ele não quer que você chegue nesse lugar, que você permaneça, porque às vezes chegamos, porque às vezes experimentamos essa intimidade, sabe? No primeiro amor, mas depois tudo acaba. Não porque Deus desenhou que se fosse assim, não. Porque nós permitimos. Porque nós permitimos que o inimigo nos roube desse lugar, nos afaste desse lugar. E ele faz isso com um único objetivo: nos destruir. O inimigo quer nos destruir. Então, para ele conseguir isso, ele tem que nos afastar desse lugar de intimidade, que nem o que aconteceu com Adão e Eva. Teve que usar mentiras, não é? Usando primeiro a arma, uma das primeiras armas que ele gosta, ama, crise de identidade. E era tudo perfeito, então por isso nós temos que ter cuidado. Não se sinta assim
a exceção que eu já tenho a minha identidade solidificada em Cristo, nunca serei atacada nessa área. Preste atenção, seja cautelosa, porque Adão e Eva, eles estavam num lugar perfeito, imagine, mas ainda assim o inimigo conseguiu usar essa arma da crise de identidade para os afastar desse lugar lindo, maravilhoso que dá intimidade com Deus. Então ele faz isso até hoje. Então, voltando no meu testemunho, eu cresci, né, num lar cristão, nasci num lar cristão. Meus pais eram pastores, são pastores. Meu pai falecido, mas faleceu no ofício, não é, pastoral. Mas ainda assim eu me sentia um peixe fora d'água. Eu me sentia que não era digna de chegar a certos níveis que eu via na igreja, né? Por causa da minha natureza, por causa daquilo que eu ainda tinha dificuldades. Eu creio que também parte será porque eu cresci num lugar, não é? Como filha de pastor, existia muita cobrança sobre mim. Existia aquela expectativa que eu fosse perfeita, que não fosse falhar. E como eu sou ser humano e como eu não era convertida, porque estar na igreja, servir como eu servia, ou nascer num lar cristão, não nos torna automaticamente cristãos. Então eu não era convertida e não tinha como eu transbordar, estaremos a falar sobre isso, por exemplo, fruto do Espírito, enquanto eu não era convertida e não tinha ele necessariamente, sabe, dentro de mim, vamos assim dizer, não é? Então eu falhava, eu me decepcionava comigo mesma, eu buscava a aceitação do meu pai, mas como eu não conseguia ser o que ele esperava, me sentia rejeitada. Aqui no canal tem um vídeo sobre isso, de como eu cresci me sentindo rejeitada pelo meu pai e muito mais. Então eu levei tudo isso no meu relacionamento com Deus, não é naquilo que ele me convidava, porque a vontade de nós sermos íntimas de Deus não vem, sabe, de nós, não é algo que nós assim desejamos como seres humanos, porque novamente nós somos falhos, sabe? Nossa natureza tende a fugir. Aquilo que Adão e Eva viveram é o que nós até hoje vivemos, sabe? Nós ganhamos essa consciência, infelizmente, do nosso estado pecaminoso, pecador, e nós tendemos sempre a fugir. Temos a tendência de querer, sabe, nos endireitar primeiro para depois vir para Deus, até depois da nossa conversão. Infelizmente essa é a nossa tendência, nos consertar primeiro, depois vir para Deus, enquanto que é o contrário, sabe, Ele é que nos conserta, nós só precisamos nos achegar. Então eu me sentia indigna, eu desejava muito e era Deus colocando esse desejo no meu coração, é Deus colocando esse desejo no teu coração de buscar mais, sabe? É Deus colocando essa fome, essa sede. Para você que ainda não é cristão, é Deus te convidando. Para você que já é cristão, é Deus te convidando para mais e fundo, porque existem níveis profundos. Ultimamente eu tenho meditado na vida de Enoque, sabe? Ele andou com Deus de tal maneira que Deus o tirou. Imagina, existem níveis profundos de intimidade com Deus. Existe Moisés, sabe, que falava com Deus face a face como um amigo. Existe Davi. Assim, existem níveis profundos de intimidade com Deus que, assim, vamos estar sempre crescendo, nos aprofundando até nós partirmos para a eternidade. Então, esse desejo ardente no teu coração de mais, de ir a fundo, é Deus. E queria começar contando o meu testemunho para dizer, sabe, não aceite as mentiras do inimigo. Não entretenha as mentiras que ele vem lançando na tua mente, que você não é digna, que você não pode ser como aquelas irmãs, não é? Super espirituais, vamos assim dizer, ou aquelas irmãs que demonstram ter aquela intimidade, conexão com Deus. Talvez porque você não vem de um berço cristão, talvez porque nesse momento você tem caído no mesmo pecado, assim, quase sempre, talvez porque nesse momento você não consegue chegar, sabe, ou oferecer o que muita gente tem pedido de você, tens falhado com as expectativas de algumas pessoas, então isso te faz crer que também irás falhar com Deus.
Não aceita essas mentiras, porque tudo isso é mentira para te afastar desse lugar maravilhoso que será a fonte de você transbordar tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que Deus deseja que você transborde. Mas continuando, né? A palavra de Deus diz assim, Apocalipse, eu amo essa passagem, Apocalipse 3:20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe, Deus sempre envia o convite, né? Sempre envia o convite para nós de intimidade com ele. E o vídeo eu sei que é sobre intimidade com o Espírito Santo, mas não tem como falarmos de intimidade com o Espírito Santo sem falar de intimidade com Deus, a Trindade. Por quê? Porque nós só recebemos, não é, o dom da intimidade com o Espírito Santo, o dom de termos o Espírito Santo vivendo em nós através da pessoa de Cristo, não é? Através da graça de Deus revelada na pessoa de Cristo Jesus. E nós falaremos mais sobre isso. Então, eles estão todos assim conectados. Intimidade com o Espírito Santo é um dom, né? É um dom de Deus para todos. E nós recebemos através da pessoa de Cristo, a graça revelada da pessoa de Cristo. Então, vê como é que é lindo, maravilhoso. Então, vou ler aqui outra coisa que eu tenho no meu livro, porque eu estou a vos dar muito spoiler do livro. A intimidade com Deus não é um privilégio exclusivo de uma classe específica de cristãos, mas um chamado para todos. Assim, digerir isso, tira tempo para digerir isso, amém? Vou ler novamente. A intimidade com Deus ou com o Espírito Santo não é um privilégio exclusivo de uma classe específica de cristãos, mas um chamado para todos, amém? Então, essa foi a primeira barreira que eu precisei romper na minha vida, né? Porque parece que não, parece que é só para algumas pessoas, aquelas pessoas que nascem no berço cristão, aquelas pessoas que já são perfeitinhas, aquelas pessoas que sempre foram aquelas filhas, sabe, que conseguem agradar os pais em tudo. E eu honestamente nunca ia assim. Nasci num berço cristão, mas como eu disse, não me sentia a Rebeca espiritual. Porque eu não me encaixava na religiosidade. Desde sempre, meu coração sempre ansiou por relacionamento. Mas infelizmente eu cresci num ambiente muito religioso e isso me pesava muito. Deixava o relacionamento com Deus como se algo que eu não conseguiria alcançar, fora do meu alcance, das minhas forças. Isso é verdade. Infelizmente é isso que a religião faz. A religião pesa, a religião afasta, mas não o relacionamento. Então, essa foi a primeira barreira que eu tive que quebrar, porque, como dizem em Apocalipse, o Senhor estendeu esse convite para todos nós, não é só para algum. Intimidade com o Espírito Santo não é só para a irmã Rebeca, não é só para a irmã Cicrana, a irmã Maria, a irmã Joana, é para todos nós. Para todos nós. Mas Rebeca, como é que eu fico a saber? Está aqui Apocalipse 23, não, Apocalipse 3:20. Jesus bate. Deus já enviou esse convite através da pessoa de Cristo. E ele bate a porta, assim como disse para Zaqueu, desça listo, aleluia, e tem sido uma bênção. Ele disse para Zaqueu, desça, que hoje eu vou para a sua casa. E ele desceu, Zaqueu abriu a sua casa para Jesus. O que nos falta é abrir a nossa casa para Jesus. Zaqueu poderia dizer, Jesus, eu não mereço, né? Não mereço porque eu sou cobrador de imposto e eu minto às pessoas, burlo as pessoas, todo mundo sabe. Não mereço, mas não, Zaqueu disse, você chegou, bateu a porta da minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Amém. Então eu tive que entender isso, porque o Senhor de várias formas já estendia esse convite, sabe? Assim, vamos voltar na palavra intimidade. Intimidade é o quê? Quando falamos em intimidade, sabe, o que deve vir na nossa mente é o quê? É proximidade.
passar tempo de qualidade junto. Imagina a tua best friend, a tua melhor amiga, vocês estão sempre aí a falar, ligam uma para outra, vezes deixam, assim, vezes sabe, que você liga para tua amiga, eu não faço isso, mas muita gente faz, liga para amiga, conversa, depois deixa o telefone, vai fazer alguma coisa, volta, ainda tá na chamada, vai, essa conexão que você não quer quebrar, é alguém que te entende. Chega a um nível que só de olhar vocês conseguem entender uma a outra, e guardar segredo uma da outra, contar segredo, e saber o que a outra gosta, não gosta. Você sabe até o nível de sal que ela gosta na comida, qual é o tipo de bebida que ela gosta. Então a intimidade é mais ou menos isso, e isso se reflete a nossa intimidade com o Espírito Santo. Muita gente pergunta como ouvir a voz de Deus, como discernir a vontade de Deus, como ter discernimento espiritual. Tudo isso são simplesmente evidências da intimidade. Já vês que o que no fundo nós buscamos é intimidade com o Espírito Santo. Você busca ser aquela pessoa mansa, aquela pessoa amorosa, aquela pessoa que transborda a paz. No fundo, você só está a buscar ser íntima do Espírito Santo, porque de nós mesma não existe isso. Nós somos maus de nós. Então, apenas quando nos relacionamos com Ele, recebemos Ele, nos relacionamos com Ele, nos enchemos dele, nós conseguimos transbordar as virtudes e qualidades do Espírito Santo. Então, por que eu dizia isso? Ok, Ele está sempre a estender o convite, o Pai está sempre a estender o convite para nós termos intimidade com o Espírito Santo. Sabe, eu lembro que eu vivo nos Estados Unidos nesse momento. Outra coisa, muitos de vocês têm chegado, meu Deus. Eu não tenho explicação. Dezembro do ano passado, nós só éramos 1000 nesse canal. Agora somos 16 mil. Nesse momento que eu estou a gravar esse vídeo, eu acho. Vocês têm me achado aqui no esconderijo. E se você ler, 99% dos comentários dizem que foi Deus que vos trouxe aqui. Foi o Espírito Santo que vos trouxe aqui. E eu sou muito, muito grata. Mas eu quero que você entenda que Ele não trouxe aqui você só para trazer. Ele trouxe para você entender isso. Assim, se você esquecer tudo que eu já falei nesse canal, não esqueça isso. Que Ele quer intimidade. Ele só está a te convidar, ele está a desenhar mesmo que Ele quer intimidade contigo. Ele quer essa proximidade, Ele quer te contar segredo, Ele quer te encher das virtudes dele para você transbordar, porque o mundo precisa disso. Amém? Você primeiramente foi feita para isso. Então, por isso Ele trouxe vocês, e eu sou muito grata a cada uma de vocês que tem chegado. Eu nem tenho palavras. Eu me sinto pequena perante a tudo que Ele tem feito. Tem sido muita responsabilidade. Eu sou grata. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada. Eu leio cada comentário. Só não respondo porque tem sido muitos, mas eu leio cada um deles. Eu recebo o vosso carinho. Eu agradeço pelas orações. Mas o mais importante do que estar aqui, ouvir a irmã Rebeca, é você entender que Deus quer ser teu íntimo. Deus quer te contar segredo. Deus quer te consolar. Deus quer te confortar. Deus quer falar contigo diretamente no teu quarto. Deus não quer intermediários no vosso relacionamento. Ele quer proximidade. Amém? Então eu lembro que enquanto eu crescia, servia na igreja, o Espírito Santo sempre lançou a semente, sempre estendeu o convite várias vezes, porque eu cresci nesse ambiente, cristão e muito profético ao mesmo tempo, e eu comecei a ouvir a voz dele muito cedo, ou consegui discernir que era ele muito cedo, mesmo não tendo a intimidade diretamente com ele, não é? Porque existe uma diferença eu chegar a te contar o meu segredo, eu chegar a falar da minha vida para ti e você simplesmente ouvir e você responder, sabe? Então existe uma diferença entre o Espírito Santo começarmos a ouvir ele muito cedo, nos contar segredo muito cedo e nós respondermos a essa intimidade, não entristecendo ele, vivendo conforme a vontade dele, permitindo que ele nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Então existe essa diferença. Então lembro que quando eu
Eu lembro que foi 2011. 2011 eu desejava ficar grávida antes do casamento, infelizmente. Porque eu estava tão ferida com tudo o que se passava, com a rejeição que eu sentia dos meus pais e muito mais, que eu achei que a solução seria sair de casa, a solução seria encontrar alguém que me amasse e fosse embora. Mas eu sou grata, sou grata. Por isso você precisa passar no processo de libertação e cura, né? Eu tenho um post aqui. Outra coisa, eu posso ver se não postar os vídeos, mas eu estou sempre na comunidade, nos posts aqui do YouTube. Acredito que aqui na minha página tem 3 seções, tem dos vídeos e tem dos posts. Estou sempre lá, então se você ainda não tirou, tira um tempo para ir lá ler os posts, que são assim uma bênção, são spoilers do meu livro também. Então há dias eu escrevi sobre a identidade e o inimigo vai sempre usar isso, sabe? As nossas feridas, nossos traumas para distorcer a realidade. Com certeza eu estava aí naquele momento carente da atenção e do carinho dos meus pais, mas a situação hoje, olhando para trás, eu consigo ver que não era tudo aquilo que eu via. O inimigo se aproveitou e assim ampliou as coisas de um nível fora do controle, sabe? Eu agradeço a Deus que não tomei decisão nesse momento. Então, se você está num momento de dores, um momento que tem enfrentado crise no teu casamento, ou crise na relação com os teus pais, ou tens experimentado qualquer coisa, sofreste um aborto espontâneo, uma traição, tens vivido situações abusivas, não é? Ou tens vivido abuso espiritual na tua igreja, não é um momento para você tomar uma decisão drástica. Às vezes será necessário simplesmente calar, se afastar um pouco e buscar a Deus para que não te arrependas, porque lembre, o inimigo usa as nossas feridas, os nossos traumas para ampliar as coisas e nos levar a destruir as coisas e depois nos arrependermos. Amém? Então eu lembro que naquele momento eu estava a passar por essa dor, não é? De rejeição, desejei me engravidar para sair de casa. Sou grata que não fez isso, esperei até o casamento. E numa desses pensamentos, o Espírito Santo ministrou para mim, porque por isso às vezes nós vimos pessoas que não são cristãs, pessoas que não têm uma boa conduta, às vezes conseguem ter sonhos e sonhos que acontecem, porque às vezes, sabe, é um convite de Deus, é Deus estendendo a sua misericórdia para essas pessoas, mostrando para ele que eu existo, eu falei para ti, não é? Aconteceu, e fica tipo, Deus falou comigo, então Deus aprova o que eu faço? Não, Deus não aprova o que você faz. Deus está a te levar ao arrependimento por misericórdia, mostrando que ele vê, que ele fala e que ele está a falar contigo. É tipo ele escrevendo, desenhando no papel que ele existe. Então por isso você não pode sair acreditando e recebendo tudo que você ouve só porque a pessoa fala que acontece. Não pode sair aí achando que todo mundo agrada a Deus porque fala de Deus e as coisas acontecem, porque vezes, como Romanos fala, não é? Deus usando a sua misericórdia para nos conduzir ao arrependimento. Então eu ouvia a Deus, não porque eu vivia uma vida que agradava a Deus, não porque eu era convertida, mas porque primeiro eu nasci nesse ambiente profético e segundo porque Deus estendia a sua misericórdia para me chamar ao arrependimento. Então eu lembro que ele falou, uma das primeiras coisas que ele falou comigo que me impacta até hoje foi que eu conseguiria uma bolsa de estudo. Isso foi 2009. Eu tive esse sonho e eu sabia que foi Deus. Eu guardei essa palavra no meu coração. E depois veio 2011, quando eu me senti mal, assim, estava mesmo já no auge, né? Porque o inimigo sabe que quando está prestes a promessa a nascer, ele precisa acelerar, precisa intensificar a dor, a solidão, para que você tome uma decisão, assim, drástica e estrague tudo. O que aconteceu, por exemplo, com Abraão e Sara, não é? Agir na força do braço. Então ele sabia disso e ele trouxe esse pensamento ardia no meu coração. Mas graças a Deus eu não fiz isso. E em 2011 comecei a aplicar em várias bolsas porque eu lembrei da promessa de estar bem. Deus prometeu, então eu vou sair. Comecei a aplicar em várias bolsas, não davam certo, quase desisti. Mas depois, sabe, Deus abriu a porta para uma bolsa de estudo com a Sonangol, uma empresa petrolífera angolana.
E durante esse processo aconteceram várias coisas. Um dia eu conto para vocês o testemunho. Mas aconteceram várias coisas. Quase perdi a bolsa. E houve algo em específico que aconteceu. Foi que eu reprovei numa das provas cruciais, não é? Acho que era o teste de conhecimento. E quando você reprovasse na altura, você já não recebia a bolsa. Você reprovou, acabou. E eles publicavam a lista no jornal das pessoas que passaram para outra fase, porque acho que existiam em 5 fases. E depois de reprovar, eu vi que meu nome não saiu na lista. Eu fiquei super triste. Eu disse, lá se foi a minha oportunidade de viajar. Lá se foi o sonho. Acabou na minha vida. Mas eu lembro que enquanto chorava, a minha mãe chegou em casa, me encontrou na cozinha com o jornal chorando e ela deu por conta que o meu nome não estava no jornal. E ela me perguntou, o que é que choras? Por que é que choras? Eu disse, olha, estou a chorar porque meu nome não saiu na lista, não ganhei a bolsa, então não vou mais sair do país. Depois eu lhe disse, mas sabe, mamãe, enquanto eu choro aqui, o Espírito Santo fala comigo para não chorar. Ela me disse, o Espírito Santo fala para ti não chorar? Por quê? Ele disse assim, mamãe, o Espírito Santo fala para mim agora, para eu não chorar, porque o meu nome vai sair na lista e eu vou viajar. Eu disse, mamãe, ele não entende. Ele não entende o que ele fala. Eu disse isso para minha mãe, eu lembro. Eu estava a discutir com o Espírito Santo. Eu disse, ele não entende o que ele fala. A Sonangol não volta a postar outra lista. Essa é a única lista que eles irão postar. Não tem mais lista, mamãe. Eu só faltava dizer para ela, faça ele entender que não tem mais lista, né? Mas eu lembro que a minha mãe me disse, se o Espírito Santo disse, ele irá fazer. Confia. Resumindo a história, algo que nunca aconteceu e creio que nunca mais voltou a acontecer, a Sonangol, a empresa, né, petrolífera, eles decidiram voltar a lançar uma nova lista, estenderam graça para alguns candidatos, que eu fui uma delas. O meu nome saiu na lista, meu nome saiu no jornal e eu consegui viajar para os Estados Unidos. Vê como é que Deus é lindo. Então, mesmo desviada, mesmo distante, ele sempre lançou esse convite, sabe? Ele sempre me contou os segredos, como, Rebeca, eu quero ser teu amigo. Eu quero me aproximar de você, né? Então, novamente, ele quer ser teu amigo. Ele quer ser teu íntimo. Não é só para algumas pessoas a intimidade com o Espírito Santo. Agora, o que é que você deve fazer, não é? Para receber, para usufruir dessa intimidade, não só do lado de fora, não só ele te contando os segredos, alguns, mas realmente ser cheia dele, sabe? Não só falar dele, mas assim, transbordar ele, refletir, as pessoas olharem para ti e verem, tem algo estranho, tem algo diferente sobre você. Você mudou, você já não é a mesma pessoa, porque às vezes tentamos mudar de fora para dentro, mas a mudança sustentável é de dentro para fora. Amém? Então, o passo, sabe, o primeiro passo para nós nos tornarmos íntimas, cheias do Espírito Santo é entendendo que não é sobre merecer, mas é sobre receber. Amém. A Bíblia diz assim, Atos 2, 38 a 39. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebam o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Amém? É tipo, a resposta está aqui. Ele é um dom, não é? É um presente. Novamente, eu gostaria de dizer que ele não é um poder. Espírito Santo não é um poder, porque muita gente acha que o Espírito Santo é um poder, Espírito Santo é um movimento, Espírito Santo é um frio na barriga. Não, o Espírito Santo é um ser. Ele é um ser espiritual. A terceira pessoa da Trindade é Deus. Amém? Porque vamos ler aqui Lucas 4:18. O Espírito Santo, Jesus falando, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele, um ser, Ele
pessoa, amém? Ele só não possui um corpo físico, por isso ele habita em nós, não é? Para através de nós manifestar o seu poder neste mundo decaído. Mas ele é um ser, é ele, não é isto, aquilo, não é ele, é um ser, amém? E nos mostra também em Efésios, não é? Mesmo continuando em Lucas 4,18, diz assim: Ele me enviou, não é? Quem envia tem consciência, tem faculdades, não é? Me enviou, ou seja, é um ser nele mesmo. E a Bíblia também diz em Efésios 4, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, amém? Ou seja, ele tem sentimentos, podemos dizer. Ele sente, fica triste, fica alegre, a alegria do Espírito. Amém? Então ele é um ser, ele fala. Mas Rebeca, como é que eu vou ouvir? Sabe, deixa eu ver, eu não posso esquecer o que estava a falar aqui, sabe? Existe o iPhone, não é? O telefone iPhone. E ele tem uma tecnologia, um sistema, vamos assim dizer, um software, que não importa onde estiveres, desde que estejas conectado, acredito, à internet, você recebe as atualizações automáticas, certas atualizações automáticas do iPhone, não é da Apple. Há dias mesmo eu notei que ele mudou completamente, tipo, eu não fiz nada, mas eles mudaram completamente as coisas. Por quê? Porque eu tenho esse software deles aqui comigo. Então, ou seja, tudo que eles quiserem mudar em tema de sistema, em tema de atualizações e que eles queiram fazer para todos, eu vou ter essas atualizações por causa do software deles que eu tenho. A mesma coisa com o Espírito Santo. Nós temos o software, que é o nosso espírito. Nós somos espirituais que possuímos uma alma e vivemos num corpo. Então, o nosso espírito consegue discernir o Espírito Santo, consegue ouvir o Espírito Santo. Amém? Então, nós já temos o software, só basta estarmos conectados. E como é que você se conecta? Não é? É aqui como ele diz em Atos, através do arrependimento. O Espírito Santo é santo. É santo. Ele não fica onde tem pecado. Amém? Então, para ele habitar em nós, para nós desenvolvermos essa intimidade ainda mais próxima com ele, precisamos, primeiro passo, que é arrependimento. Reconhecer que somos pecadoras, que de nós mesmas não conseguimos agradar a Deus, que falhamos, que precisamos de um Salvador. Novamente, o convite da intimidade com Deus através do Espírito Santo chega na pessoa de Cristo. Não tem como chegarmos ao Pai, recebermos o amor do Pai sem passar pelo caminho que é Jesus. Não tem como ter intimidade com o Espírito Santo sem abrirmos a porta para Cristo. Então Jesus precisa ser nosso Senhor e Salvador. Amém? O primeiro passo, como o apóstolo Paulo disse aqui em Atos 2, 38 a 39, é arrependimento. Arrependam-se de vossos pecados. Ou seja, sabe, reconheça o teu estado e decida largar essa má vida. Decida largar tudo aquilo que tem tomado o lugar, o espaço de Cristo. Foi o que eu precisei fazer. Amém? E depois vocês serão batizados, ou seja, o batismo não salva, mas o batismo é uma confissão, não é, pública da nossa fé. O batismo é que nem uma aliança. A aliança não é o casamento, mas a aliança é uma demonstração desse covenant, não é, desse covenant, esqueci em português, do casamento. Amém? Então é a mesma coisa que o batismo. Então ele diz, primeiro arrependam-se, sejam batizados para vocês receberem o dom do Espírito Santo. Rebeca, será que ele não vem antes do batismo? Vezes vem, como existem outros irmãos também aqui na Bíblia, relata-se que eles primeiro receberam o dom do Espírito Santo e depois tiveram, não é, a igreja primitiva teve que enviar um dos apóstolos, acho que 2, para irem lá, não é, e batizá-los, porque eles já haviam recebido o dom do Espírito, é tipo, Deus deu, então falta o quê? Falta batismo, vão ser batizados. Mas existe aqui não é, esse passo, esse processo que Deus deixou para o nosso próprio bem, amém? E não é só isso, Jesus, que é Deus, ele viveu esse processo, sabe, para nos ensinar. Eu amo a pessoa de Cristo, que ele é aquele mestre que não diz faça o que eu falo, mas é aquele que diz faça o que eu faço, imita-me.
Vem, por isso ele diz, me segue. É simples, intimidade com o Espírito Santo é simples. Já temos um mapa que Jesus deixou. Então, o que acontece? Se você lê Mateus 3, fala-nos de Jesus, não é? Quando ele começa a sair publicamente para viver seu ministério de forma assim, pública, intensa, não é? Ele começa com batismo. Jesus não precisava ser batizado. Ele é o Salvador. Mas ele vive esse processo para nos ensinar. Então ele é batizado e depois de ser batizado, o Espírito Santo de Deus desce sobre ele em forma de pomba. Tudo novamente para nos ensinar. Muita gente acha que o Espírito Santo é pomba. Não, ele não é uma pomba. Desceu. Aquele momento usaram simplesmente aquele animal, não é? O Senhor usa esse ato para nos ensinar. Existe um ensinamento por que desceu em forma de pomba. Existem várias coisas. Então Deus é um Deus. Eu amo o agir de Deus. Deus assim, é que nem um livro, sabe? O agir de Deus é que nem um livro. Um livro tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, que cada palavra tem um significado além, que te deixa pensar, esse suspense, romance. É maravilhoso. Então Deus é que nem os ensinamentos de Cristo eram assim, parábolas, pareciam simples, mas profundos, sabe? Então, eu mesmo que a Bíblia não pega as coisas que você vê na Bíblia logo tipo, ok, ele é pomba. Não. Ele desceu em forma de pomba. E isso tem um objetivo para nos ensinar algo. Então Jesus recebe o Espírito Santo e depois Jesus, não é? Vê uma passagem que eu muito amo, que é Mateus 4:1. Em seguida, não é? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, depois de nós nos arrependermos, depois da nossa conversão, aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, não sou Salvador, nos salvar da maldade, nos salvar dos traumas, nos salvar da perseguição, nos salvar desse mundo, mas Senhor, ou seja, Ele deve ter a palavra final nas nossas vidas, sabe? Eu lembro que a minha verdadeira conversão foi marcada nisso, quando Jesus passou a ser o Senhor da minha vida, quando tudo começou a girar à volta de Cristo. Com quem me casaria, que faculdade faria, quem seriam os meus amigos, que igreja deveria frequentar. É literalmente como Jesus nos ensina, buscai a vontade de Deus. A oração do Pai Nosso, ela é muito profunda. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, não a minha. Isso é viver debaixo do senhorio de Cristo. Isso é verdadeira conversão. Jesus ser o nosso Senhor e Salvador. Amém? Porque tudo que Jesus ainda não governa nas nossas vidas é porta para o inimigo. É assim, é isca para o inimigo nos levar de volta. Então, às vezes nós vivemos nessa inconstância espiritual, porque existem áreas nas nossas vidas que não estão debaixo da liderança, sabe, do senhorio de Cristo. Abre a mão. Talvez um relacionamento para mim era a vida sentimental. Fazia de tudo, vivia várias coisas com Deus, mas a minha vida sentimental, os meus traumas se tornaram, sabe, meus animais de estimação, sabe, aquilo que estimava, aquilo que me apoiava, meus apoios, sabe, e não tinha como. Jesus queria ser dono de tudo, Jesus queria que eu entregasse tudo, os meus traumas, meus medos, a rejeição, porque como se eu guardava aqueles traumas para que não fosse mais machucada, mas Jesus não é assim, sabe. Então eu tive que entregar tudo, Ele passou a ser o Senhor da minha vida. E depois de você receber o Espírito Santo, você não é cheia. Você precisa ser cheia, porque muita gente acha que receber o Espírito Santo acabou. Não, precisa se encher. E se encher é um ato diário, constante. Amém? Não porque ele se esvazia, mas é porque nós precisamos crescer nele. Porque ele não, se ele vir de uma vez em nós, com todo o seu poder e majestade, nós não vamos aguentar. Então, ele se manifesta em níveis, dali que existem diferentes níveis de intimidade com ele. E muita gente fala sobre o dom de línguas, não é ser assim, o que mostra se alguém é íntimo ou não do Espírito Santo. Não é bem assim. Quando nós recebemos o Espírito Santo, existem evidências, não é? A primeira evidência são dons, a segunda evidência é fruto, não é? Não tem como você me dizer que está grávida sem evidência. Nós precisamos de evidência, não é? Então a mesma coisa, quando recebemos o Espírito Santo, nós temos evidências, dons ou fruto.
Infelizmente, hoje só focamos muito nos dons, né? Falar em línguas, que é muito bom. Profetizar, palavra de conhecimento, discernimento espiritual, que é muito bom. Mas ele é um tripé de 2 pés. Eles andam juntos. Não me diz que você é alguém íntima do Espírito Santo, alguém cheia do Espírito Santo, se você não transborda o fruto do Espírito. Se você não transborda amor. Como? Não tem como. Não tem como. Você está cheia dele. E você não transbordar amor, paciência, longanimidade, fé. Não tem como. Então a evidência não é só falar em línguas. Falar em línguas é só uma evidência de que alguém é íntima, próxima, cheia do Espírito Santo, né? Próximos vídeos eu desejo muito, no livro tem, mas eu desejo muito falar sobre discernimento espiritual, que é uma das evidências da intimidade com o Espírito Santo. É tipo, não é mistério, é simples. Quem é íntimo tem discernimento. A Bíblia diz o quê? O espiritual discerne todas as coisas, não é? Então, se você é cheia do Espírito Santo, íntima do Espírito Santo, você cheira o Espírito Santo, você vê as coisas nos olhos do Espírito Santo. Simples assim, né? Então vamos continuar. Quem está cheia, para nós terminar, porque esse vídeo já está longo, quem está cheia transborda, amém? Você recebe, você se torna íntima e você começa a transbordar ele para o mundo. Assim, eu li para vocês a introdução do livro, falei muita coisa sobre o livro, aqui um spoiler, vou ler para vocês um bocadinho da conclusão. Chega um momento na vida que todos nós transbordamos. Alguns transbordam para edificação e alguns transbordam para edificação e outros para destruição, pois só tiramos de nós o que estamos cheios, e não são todos que estão cheios de vida. A verdade é que o mundo está cheio de mulheres cheias de vaidade, de soberba, comparação, medo, performance, e como resultado, elas transbordam destruição. E não nos deve admirar o estado caótico da nossa geração. Nossa geração clama por referências de mulheres transformadas, mulheres que transbordam virtudes e valores eternos, mulheres íntimas do Espírito Santo, mulheres que exalam o fruto do Espírito, de Gálatas 5, 22 a 23, e não apenas se concentram no que é externo e estético, mulheres que carregam a presença de Deus de maneira autêntica, natural e irresistível. E amiga, ser cheia do Espírito Santo não se resume às expressões exteriores. Não é apenas sobre falar em línguas, como falamos, frequentar a igreja, evitar certos comportamentos ou vestir-se de certa forma. Essas podem ser expressões legítimas da fé, quando vêm de um coração transformado. No entanto, o que realmente importa é a comunhão íntima e constante com o Espírito Santo, que gera frutos visíveis e duradouros. Nós precisamos fazer um book review. Meu Deus, nós precisamos... Eu fui impactada. Nesse processo de escrever esse livro, editar esse livro, eu tenho sido impactada. Meu nível de... Assim, o Espírito Santo tem me levado num outro nível de intimidade com ele. Eu não posso dar muitos spoilers do livro. Espera, Abril, por favor, Abril. Outra coisa, o livro vai estar disponível para todos. Todos vocês vão poder ter esse livro e grátis. Deus, o Espírito Santo, me fez esse convite. Eu poderia ter direitos nesse livro de alguma forma. Poderia cobrar, poderia fazer muita coisa. E confesso que não foi fácil, porque é o meu primeiro livro, sabe? Mas é como Isaac. Ele pediu e eu dei. Ele disse: Rebeca, não cobra. Faça tudo com excelência, não cobra. Deixa disponível para todos. Porque também é uma mensagem que eu quero que todos sejam meus íntimos. E não tem preço. E eu sei que vai existir custo. E eu estou disposta a pagar os custos sozinha. Mas para que as pessoas, as filhas, entendam que Ele quer intimidade. Amém? Então, esse em particular, no formato digital, vai estar grátis para todos. E eu creio que não seremos as mesmas.
Nosso nível, assim, só escrevendo, editando, já tô sendo impactada. Só creio que vocês notaram a diferença. Mesmo nesse vídeo, vocês vão notar essa diferença. Nas minhas escritas lá no post, vocês notam a diferença. Então, vocês vão ser impactadas, eu creio. Para terminar esse vídeo, intimidade com o Espírito Santo nos separa. Amém? Jesus foi batizado, foi cheio, foi guiado e foi separado. Eu não posso me dar muito spoiler do livro, mas não fica com medo da separação. Uma passagem que eu muito amo, tenho meditado, Gênesis 5:24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Muita gente tem medo, não é? De ficar íntimo com o Espírito Santo porque tem medo de perder mesas, perder relacionamentos, perder oportunidades. Mas o que adianta? O que adianta você ter tudo e não ter o que realmente importa? O que adianta você ganhar todos e perder a Deus? Eu, pelo menos, já tive esse medo. Já tive muito medo de perder pessoas, coisas. Mas hoje, sabe, o que eu mais quero é Ele. Eu quero que realmente Ele me afaste, né? Como muitas de vocês têm vivido esse tempo de Deus vos afastar. Porque não existe intimidade com o Espírito Santo, né? Como qualquer outra intimidade no meio da multidão. Intimidade requer exclusão. Intimidade requer intimidade, sabe? Mas não, Deus não quer te viver solitária, não. Ele vai te conectar com quem Ele tem para ti no propósito. Mas intimidade com o Espírito Santo envolve separação. Separação com o mundo. Separação com as coisas desse mundo. Intimidade com o Espírito Santo vai requerer todo o teu coração. Vai requerer você consagrar olhos, boca, ouvidos a Ele. Amém? Esse é o preço. Não é tipo, primeiramente dinheiro, não primeiramente jejuar para conseguir, mas não. Essa separação vai ser um fruto depois. E não se preocupe, Ele vai te capacitar como capacitou Jesus. Imagine, porque nós queremos logo pensar na mentalidade de hoje. Eu ainda peco, ainda falho, não consigo jejuar, então não vou conseguir sustentar a intimidade. Não é sobre isso. A separação virá de um lugar de você estar cheia, não é? E você vai estar cheia e vai simplesmente transbordar. A renúncia vai ser leve. Lembra das irmãs que eu comecei? Elas conseguem fazer isso porque é o Espírito Santo que lhes empodera, assim como empoderou Jesus. O separou para lhe levar para crescer para um outro nível, para aquilo que Ele tinha para ele. Assim como aconteceu com Enoque, andou com Deus e Deus o separou. Então a intimidade com Deus irá te separar. Requer separação tanto no princípio, não é separado do mundo, mas ao longo do processo irá te separar cada vez mais, que é o nosso processo de santificação, e ao final irá nos separar todos desse mundo, irá nos levar, não é, para viver eternamente com o nosso amado. Glória a Deus. Então era isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Me deixa saber nos comentários o que o Senhor ministrou para ti, porque eu também sou muito ministrada através dos vossos comentários. Novamente, lembrem-se de mim nas vossas orações, que o livro está ali a sair. Abril estará à disposição de todos e creio que o Senhor irá operar um avivamento através dele. Então eu amo muito vocês, muito, e fiquem todas na paz do Senhor.